Meus irmãos, nós desejamos agradecer mais uma vez a nossa vinda aqui, para que a gente possa estudar juntos hoje o Evangelho de Jesus, e também agradecendo a oportunidade de trabalhar na sua seara de amor, podendo assim conviver com essa família tão maravilhosa que é a família espírita, que são os amigos que a gente vai adquirindo, o abraço que nós trocamos. Isso tudo é muito bom. Alta de Souza, num poema de raríssima beleza, ela nos diz, intitulado Somos Todos Irmãos: este homem triste, de passos lentos, que por ti passa a tropeçar, traz tanto sonho, feito um gemido, na alma cansada de soluçar. Olhas para o lado, não queres vê-lo para evitar tua emoção. Para um minuto, querido amigo, este homem triste é seu irmão. Este menino de pés descalços, vestes rasgadas a esmolar, é um lindo sonho perdido ao longe, sem ter direito de começar. Olhas para o lado, não queres vê-lo, fugindo assim da emoção. Estuga o passo, querido amigo, este menino é teu irmão. Este velhinho de olhar tristonho, face cansada de antiga dor, vê o passado como num sonho, segue sozinho sem ter amor. Olhas para o lado, não queres vê-lo, para fugir da emoção. Para o momento, querido amigo, este velhinho é teu irmão. Esta mulher, boca pintada, pose estudada, gesto infeliz, perdeu seu sonho na encruzilhada, chora baixinho e a ninguém diz. Olhas para o lado, não queres vê-la, porque ela é uma mulher sem amanhã. Para um pouquinho no teu caminho, esta mulher é tua irmã. Estende as mãos e abençoa a quem sofrendo por ti passar. Dá a palavra que reconforta, a esperança, a paz de um lar. Homem ou mulher, velho ou criança, estende a todos nos braços teus, recebe a todos nos braços teus, pois ante as leis do amor divino, nós somos todos irmãos em Deus. Esta é a mensagem que nós vamos iniciar e que tem a ver com o estudo que nos foi sugerido, que é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai o vosso pai e a vossa mãe, de Allan Kardec, e no item, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? O parentesco corporal e espiritual, os itens 5, 6, 7 e 8. Podia desligar uma luz, acho que fica melhor. Melhorou um pouco, né? Então, meus irmãos, nós vamos hoje conversar sobre essa temática tão importante, porque, como disse Alta de Souza nesse poema, nós somos todos irmãos em Deus, não é? E Jesus falou isso para nós. Então nós vamos ver que 3 evangelistas registraram essa passagem. Então nós sabemos que temos 4 evangelistas. Primeiro Mateus, Marcos, que ele através de Pedro, ele fez as suas anotações. Temos Lucas, que não foi também testemunha ocular como Marcos, mas recolheu os ensinamentos de Paulo, de Maria, mãe de Jesus. E é muito interessante quando a gente fala em Lucas, nós lembramos que ele
ele se identificou com o projeto que Paulo de Tarso tinha e ele não teve condições na questão do tempo de escrever, que era a biografia de Jesus. E Lucas escreve a pedido de Paulo. E João, que foi testemunha ocular, mas ele não registra essa passagem, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Então Mateus diz assim: enquanto ele ainda falava à multidão, a mãe e os irmãos dele estavam de fora, procurando falar. E alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram falar-te. Mas ele respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, o registro de Mateus, que foi o primeiro evangelista. Marcos registra no capítulo 3, versículos 20 e 21 e depois 31 e 35, dizendo: e entrou em casa, e mais uma vez a multidão afluiu de tal forma, de tal modo, que nem sequer podiam comer pão. Quando seus parentes souberam disso, saíram para segurá-lo, porque diziam: está fora de si. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. E muita gente estava sentada ao redor dele e disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou-lhes, dizendo: quem é minha mãe ou meus irmãos? E olhando em torno para os que estavam sentados em roda, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, esse é irmão, irmã e mãe. E o último registro de Lucas, nós fizemos na ordem dos evangelistas. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo ver-te. Ele, porém, respondendo, disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. São palavras de vida eterna, não é? Ou seja, a mensagem vai ser a mesma, né? Porém com algumas ideias um pouco mais aprofundadas, outras menos. E aí nós fomos buscar algumas interpretações, e para não ficar as nossas interpretações pessoais, e buscamos a princípio no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso querido Kardec, né? Então, Kardec fala no item 5, que quando Jesus fala, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem é minha irmã, que isso soa como palavras estranhas na boca de Jesus, e que vai contrastar com a bondade e a sua inalterável benevolência, porque Jesus era bom com todas as pessoas, se bem que nós sabemos que ele disse: seja o seu dizer sim, sim, não, não, não é? E que ele, quando ele tinha que fazer alguma colocação, ele fazia. Mas acontece, né, que os incrédulos, os inimigos do Espiritismo, como diz o nosso Kardec, os antagonistas, eles fizeram dessa passagem uma arma, dizendo lá, né, que Jesus se contradiz, ele se contradiz nessa passagem, porque ele que reverenciava a família, que
legava, né, a importância de todos se amarem, amar o pai, honrar a mãe, ele vem perguntando na frente da mãe dele: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então os incrédulos e os antagonistas fizeram disso uma arma. Mas acontece, né, que Jesus tinha como pedra angular a lei do amor e da caridade. Então ele não podia destruir de um lado aquilo que ele construía de outro lado. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que essas palavras que lhe foram atribuídas ou foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são de Jesus. Nós fizemos questão de colocar, porque toda vez que a gente vai fazer algum estudo na prática doutrinária espírita, nós temos que honrar Kardec, nós temos que falar da codificação do Livro dos Espíritos, do Evangelho, de todos os livros que Kardec codificou, organizou, e das obras subsidiárias que são fiéis. Então nós vemos aqui que ele deixa uma questão aqui, que pode ser que foi mal expressada, pode ser que foi mal compreendida, não são de Jesus. Quando nós vamos estudando os evangelhos, nós vamos vendo que a dificuldade que era naquela época de se escrever alguma coisa. Tanto é que as pessoas, elas aprendiam de forma auditiva, elas aprendiam por ter ouvido falar. Eram pouquíssimos os escribas. Então nós sabemos também que para poder escrever alguma coisa, tinha que fazer todo um processo, né? Matar lá um carneiro, tirar a pele, curtir aquela pele, fazer a tinta para poder escrever. Então Kardec, ele não fala que isso não foi Jesus, mas ele sugere que a gente também pense assim. Mas hoje, com todos os esclarecimentos que nós estamos tendo, que a doutrina espírita nos fornece através de livros, de estudos, de palestras que nós escutamos, e nós somos adeptas, fãs do Dr. Haroldo Dutra Dias, né? E ele vem nos ensinando muitas coisas, e aí nós imaginamos que Jesus tenha falado isso sim, né? E sobretudo que agora a gente abre um leque, a gente tira o espírito da letra, indo de encontro com o pensamento do nosso mestre amado naquele momento. Então, a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos buscar também Carlos Torres Pastorino, que é uma riqueza para quem gosta de estudar o Evangelho. Nós encontramos, inclusive na internet, existe lá um PDF para a gente poder baixar, imprimir, para poder estar compulsando, que é uma riqueza, né, dos Evangelhos. No livro dele, intitulado Sabedoria do Evangelho, no volume 3º, ele vai analisar mais o Evangelho de Marcos. Então ele diz assim, que Marcos, ele traz minúcias, mais minúcias, em 2 lances. E o primeiro, os seus parentes vieram saber em Nazaré do que se passava com Jesus. É muito interessante a gente contextualizar esses ensinamentos, né? Antes de acontecer isso, Jesus tinha curado um homem que estava com a mão mirrada. Ele já tinha tido uma conversa mais séria com os fariseus, e era num dia de sábado. E ele estava em Cafarnaum, uma cidade distante 30 quilômetros de Nazaré, e que ele tinha elegido para poder viver. Ele viveu, né, cerca de 30 anos lá em Nazaré, sendo carpinteiro, né? E depois, quando ele completa 30 anos, que ele podia assumir uma vida pública, ele vai para Cafarnaum. Então acontece, Pastorino fala,
que lá em Nazaré, distante 30 quilômetros, sem ter carro, nem moto, nem internet, nem nada, né? A gente tem que pensar isso, não temos? Porque 30 quilômetros para a gente hoje não é nada, mas naquela época era muita coisa. Eles tinham que andar a pé, né? E lá em Nazaré, eles vieram saber do que estava acontecendo com Jesus. E naquele cuidado, né? E ainda coloca assim, as notícias eram aumentadas, igualzinho hoje, olha, tem muitas coisas que nós não melhoramos não, né? A gente aumenta, né? Então, os parentes o julgaram fora de si, são palavras textuais, registradas lá por Marcos. E o pastorino nos esclarece que esse fora de si significa que ele estava exaltado. E Paulo de Tarso usa, inclusive, numa de suas cartas para Coríntios, que essa expressão fora de si não significa loucura, significa que ele estava no êxtase, que ele estava tão envolvido com as coisas espirituais que ele se destacava. Então, olha, os parentes o julgam fora de si, foram depressa segurá-lo com cuidado. Eles estavam cuidando de Jesus, né? A fim de impedir aquele entusiasmo, aquela exaltação mística que pudesse prejudicar a saúde do Cristo. Eles não sabiam muito bem ainda, né, como que Jesus era evoluído a ponto de precisar, de prescindir da saúde, dos cuidados, né? Mas era a mãe, os irmãos, né? Fora de si exprime esse êxtase. Demonstra que Jesus, em sua missão, continua o pastorino, ele não está preso pelos laços consanguíneos, que são tão frágeis, os nossos, né? Que só vigoram muitas das vezes numa dada encarnação. A gente tem um compromisso com a criatura, a gente resgata, se assim for o caso, e depois nós vamos partir para outras. Quitamos a nossa dívida, conseguimos transformar aquele parente em família, vamos para outra. A família espiritual é muito mais sólida porque tem os vínculos espirituais. Pastorino dizendo isso. Que ele fala, né, que tem dois lances. O primeiro é essa questão do parente, dos parentes terem ido buscá-lo com medo de ele estivesse fora de si. E a segunda mostrando aí que Jesus, ele, na sua missão, ele não se prendia a laços consanguíneos, ele não quis ultrajar sua mãe, debochar da sua mãe, ou menosprezá-la juntamente com seus irmãos. Ele deu um ensinamento muito importante aqui. Existe um livro, a gente até ia trazer o livro, mas o meu está tão despencado, então eu trouxe no PowerPoint aqui. Ele chama-se Luz Imperecível. Ele é fruto de um trabalho do nosso querido Honório Abreu, não sei se alguém conhece, já ouviu falar. Ele já desencarnou, ele está no mundo espiritual, e eu acho que ele está aqui também, porque a hora que eu sentei aqui eu lembrei dele, né? Honório, como era carinhosamente conhecido, eu o conheci pessoalmente. Ele teve um trabalho no Grupo Emmanuel e também na União Espírita Mineira, e onde ele trabalhava o aprofundamento do Evangelho, chamado o miudinho do Evangelho, hoje o estudo minucioso do Evangelho. Então, neste livro, é um livro grosso, ele analisa muitas passagens do Evangelho. E assim, cada palavrinha, por exemplo, multidão, aí ele discorre, ele uma equipe, mas foi coordenado por ele. Então nós tiramos desse livro muitas ideias que nós vamos trabalhar juntas aqui com vocês. Então vamos ver aqui. Ele analisa Mateus. Né? Quando ele analisa Mateus, numa outra oportunidade, ele não vai pegar a mesma passagem,
ele analisa um outro, não é? Então ele diz assim: e falando ele à multidão, não é? Nós vamos agora tentar pegar um pouquinho mais miudinho o Evangelho. E falando ele ainda à multidão, Jesus, né? Então ele fala que ensinar foi uma constante na vida de Jesus. Ele não falou que só aceitava ser chamado de mestre. Mestre é quem ensina. E ele gostava, ele se sentia extremamente com muito prazer fazendo isso, porque a missão dele foi essa, foi de vir nos ensinar. A lição era falada, como nós já dissemos aqui. Eram pouquíssimas as pessoas que escreviam, e naquela época só tinha a fala, pouca escrita, muito pouca escrita. Então era a tônica da sua mensagem, que era a lição falada, a tônica de sua mensagem era ser portadora de ser adequada às circunstâncias, necessidade do momento e atender às reações dos presentes. Essa, gente, é a formosa pedagogia do Mestre Jesus. O que ele fazia? Adequado às circunstâncias. Nós nunca vimos falar ou lemos em algum lugar que o Mestre, ele chamava as pessoas para poder e falava assim: hoje eu vou falar para vocês do perdão. Não, ele não falava assim. Ele deixava que as coisas acontecessem e trabalhava em cima aquelas questões. Igual hoje nós temos um grupo de amigos espíritas lá de Belém do Pará, que foi coordenado pelo saudoso Mário Barbosa, que vem buscando divulgar a evangelização pelo trabalho, a semelhança da pedagogia de Jesus. Ao invés da gente preparar uma aula, não é? Para poder passar para os meninos, nós vamos nos preparar e organizar um trabalhinho, um trabalho manual, algum tipo de artesanato, e enquanto as crianças estão ali conversando, o que sair, nós vamos trabalhar. Precisamos estar muito trabalhados também, muito preparados. Lá no centro que eu frequento, tem época que a gente consegue fazer alguma coisa. Então ele, de acordo com a necessidade do momento, para atender às reações dos presentes, ele falava das questões da vida eterna. Então nós ficamos imaginando que naquele momento, aquela multidão que estava acompanhando Jesus necessitava desse item, dessa temática, que é a família universal, que nós não estamos restritos ao círculo consanguíneo, mas que nós somos todos irmãos, que somos membros de uma família universal e, portanto, quem é nosso pai e nossa mãe, quem é nossa mãe e nossos irmãos, são todos aqueles que atendem à vontade do Pai. Então, ele era portador de estabelecer os seus discursos, a sua falação, a partir da necessidade do momento. Se era perdão, ele falava de perdão. Teve um momento que no sopé de um monte, ele falou das bem-aventuranças, prometendo para o nosso coração. Mas aqui falou de família, de abrangência da família. Então, e também para atender as reações dos presentes. Quando ele coloca aqui, e falando ele ainda, a multidão, o ainda, quer dizer, até hoje, esse ainda, nós lemos e ainda Jesus está falando à multidão. Como é importante a gente olhar isso mais profundamente. Ainda ele está falando, é a sua misericórdia, é a misericórdia do divino que vai nos acompanhando,
que ainda, não é, assegura a manutenção da mensagem de Jesus, que conseguiu varar milênios, que conseguiu marcar época, tanto é que nós temos antes de Cristo e depois de Cristo, não é? Depois ele fala assim, olha, e falando ele ainda, quer dizer, ainda hoje a gente ouve, ainda hoje nós temos acesso à sua mensagem, à multidão. A multidão é a massa, é o ponto de partida de todos aqueles que se dispõem ao caminho da redenção, para depois nós iniciarmos uma luta individual. Então, essa multidão, existe um livro que chama Estudando o Evangelho, da Terezinha de Oliveira, uma companheira nossa de São Paulo. Ela já está mais assim na melhor idade, mais assim bem na melhor idade, mas ainda está fazendo palestras, tem estudos maravilhosos. E neste livro ela estuda, ela contextualiza a Bíblia, todos os livros da Bíblia, as curas, as parábolas, e no finalzinho ela faz um estudo sobre a multidão e Jesus, dizendo que Jesus nunca esteve sozinho depois que ele começou o messianato dele. Ele sempre estava acompanhado, sempre com a massa, sempre com a multidão, a massa de pessoas, né? E essa multidão, nos diz a Terezinha, que ela era a mais diversa possível. Nessa multidão tinha muitos amigos de Jesus, né? Vamos começar pelo lado bom. Tinha muitas criaturas que desejavam estar perto de Jesus porque estavam doentes e queriam se curar. Tinha outros que eram fariseus ou que estavam amando dos fariseus para poder ver o que Jesus estava aprontando, não é? E relatar depois, porque desde o começo do messianato, né, da sua vida pública, a rede de intrigas já tinha sido jogada, né, em todos os momentos que Jesus estava pregando, falando, exemplificando, curando, atendendo as pessoas, aquela amorosidade inconteste. Então, e tinha outros que estavam ali por estar. Então, as mais diferentes massas, as mais diferentes multidões acompanhavam Jesus, mas tendo sempre mais ou menos essas peculiaridades de pessoas que nós falamos aqui. Eram amigos, eram pessoas que desejavam ser curadas, outros amando do fariseu, às vezes algum mesmo fariseu, e outros que não tinha nada a ver, estava ali por estar. Algumas vezes a multidão o aclamou, a outra multidão o ofendeu, não é? Na hora do Calvário, na hora mais sacrificial, a multidão pediu que crucificasse. Então são essas questões que ela coloca. Mas é muito interessante que quando a gente inicia o nosso despertamento, nós estamos no meio da multidão, da massa, um com o outro, não é? Em contato um com o outro, trocando as experiências. Mas acontece que tem um momento da nossa vida que nós não vamos deixar totalmente a multidão, porque a gente necessita, para evoluir, nós temos que estar em contato com o outro. Mas nós vamos ver que nós temos também uma luta individual, não somente coletiva, porque ninguém evolui sozinho, mas também nós temos uma luta individual, nós conosco, nós e nós, para poder determinarmos ali as instâncias do nosso livre-arbítrio, para poder determinarmos as nossas escolhas, o que nós vamos fazer da nossa vida, o que nós podemos mudar,
aceitar o que nós não podemos mudar, como diz aquela célebre oração, mas ela é uma luta individual. Mas ninguém luta individualmente sem antes passar pela multidão. Se a gente pensar, nós vamos nos colocar momentos que estamos com a multidão e os momentos da nossa luta individual, que nós já estamos buscando nos conhecer, fazer o autodescobrimento, o autoconhecimento, e que nessas conjunturas íntimas nós começamos a fazer a nossa luta. Não posso mais fazer isso, não devo mais fazer aquilo, agir mal com fulano. É uma luta individual que passou pela multidão. Uma palestra que nós escutamos, né, que tinha muita gente, um seminário, enfim, muitas coisas, né? Então continua Mateus. Sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Então Maria, como nós vimos aqui, agora nós vamos pegar um pouco de Mateus e do Marcos, né, com a Torres Pastorino falando, interpretando, nós imaginamos a ternura de Maria, o espírito evoluidíssimo, de uma evolução extraordinária. Nos contam os estudos que ela era muito humilde e que quando ela lá em Nazaré já existia uma notícia de que iria ser anunciado alguma virgem daquelas plagas ali que seria mãe do Messias. E quando o anjo vem e fala com ela, então as mocinhas todas esperavam isso. E Maria era muito humilde, era uma das poucas que não esperava isso. E o anjo vem e anuncia que ela seria a mãe de Jesus, não é? Do nosso querido e amado Mestre. Um espírito de evolução extraordinária. Primou pela humildade, pela obediência, e com toda certeza ela tinha compreensão do que Jesus falava. Ela sabia, muito embora o cuidado que ela teve. Olha o cuidado. Lá em Nazaré, o meu filho está lá em êxtase, né? Está em êxtase, está fora de si. Andou a pé 30 quilômetros para poder ver, cuidar da saúde dele. E chega lá, Jesus pergunta: quem que é minha mãe? Quem meus irmãos? Ela não se importou, porque dentro do contexto evolutivo dela, com toda certeza, ela sabia que a família espiritual é muito mais sólida. E que Jesus, dentro da sua missão, ele não podia subordinar as exigências do parentesco terreno. Então ela sabia disso, não é? Muito embora ela não se fala que ela tenha retrucado em nada, falado em nada, né? Mas era um espírito de evolução extraordinária. Então ela compreendia, né, aquilo que Jesus estava falando, que a família espiritual ela é muito mais sólida e que o mestre, ela desde novinho, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, relata isso pra gente, que ela já ficava preocupada com Jesus, que certa feita ela fora visitar Isabel, que ela era sua prima e mãe de João Batista, o precursor, né? Que as duas estavam conversando e que elas ficavam assim falando dos filhos, e que Maria falando, se tiver algum mendigo passando, Jesus vai lá, pega o mendigo, traz para casa, conversa, enfim, ela já sabia que Jesus era extraordinário. Quando ela vai apresentar, por força da lei, Jesus lá para os doutores da lei, ela vê Jesus conversando com os doutores da lei. Todo mundo ficou embevecido
com o mestre, com a sua sabedoria. Então ela, como também era depositária de uma extraordinária evolução, ela sabia que Jesus não podia se ater, não é, aos círculos pequenos da consanguinidade, não é? Não podia subordinar essas exigências. Quem é minha mãe? Perguntou Jesus. Quem são meus irmãos? Como nós falamos lá atrás, que o mestre, ele procurava ver qual a maior necessidade das criaturas naquele momento. E com toda certeza, aquela multidão, aquela massa que estava ali, necessitava de ouvir isso que ele falou. Se fosse em outra circunstância, talvez ele não falasse assim. Mas aquela massa necessitava. Será que eles estavam muito apegados aos limites da consanguinidade? Será que eles não estavam pensando nessa expansão desses limites? Não sabemos, mas o certo é que Jesus, ele procura conduzir o raciocínio dos presentes, né? Quando ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, que raciocínio é esse? Fazer perceber que existe algo acima do material, das questões materiais. Existe algo acima da família. Então ele diz, família, o instituto naquela época também era de aproximação dos seres para a vida em comum, aprendizado, convivência. Então nós sabemos que a família é de origem divina e que nós precisamos de estabelecer muitas reflexões acerca da família. Nós até vamos fazer uma propaganda aqui, vamos fazer o 13º mês da família, que até a Maria Lúcia vai lá ilustrar para nós, né? Depois você prega, né? Tem lá no mural também, quem quiser. A Lúcia vai lá no dia 7, né? Com muita alegria para nós, né? Então nós fazemos isso a nível da Aliança Municipal Espírita. E lá são 8 casas dentro de Muriaé e mais 8 na região. Então são 18, aliás, são mais 10 da região. São 18 casas. Então durante o mês a gente visita as casas e a gente procura cada um fazer um estudo sobre a família. Quando a gente vai analisando a família lá na época de Jesus, nós vemos que se tinha muito cuidado. Quando fala de Lázaro, Maria e Marta, era a família de Betânia, que Jesus não dormia em Jerusalém, dormia com eles, andava mais um pouco e ficava lá com eles, dado a amorosidade que entre eles era estabelecida. Então, existia família. Aquele centurião que estava com a filha doente, que foi lá e ajoelhou aos pés de Jesus, pediu a ele que curasse a filha. Então, com essas análises, nós vamos percebendo que tinham atitudes conscienciais de família, que era o Instituto de Aproximação dos Seres, para a vida em comum, o aprendizado, a convivência, a amorosidade. Mas, além disso, quando Jesus ele faz a pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele enuncia a família universal, que somos todos irmãos, velho ou criança, mulher de boca pintada, quem quer que seja, nós somos todos irmãos em Deus. Então ali ele vai mostrando para nós a família universal, que nós precisamos de fazer esse aprendizado. Nessa convivência de vida em comum, nesse instituto de aproximação, que é plano de Deus, é de origem divina, nós vamos realizar
que vão nos balizando para a família maior, que é a família universal. Estamos lembrando aqui de uma passagem que tem no livro Jesus no Lar. É a primeira passagem, primeira página. Jesus, eu não estou lembrando o título não, mas é o primeiro, onde ele estava na casa de Pedro, com certeza lá em Cafarnaum, conversando, e Neio Lúcio dá a entender que os discípulos estavam falando coisas que não eram palavras de vida eterna, e que Jesus desenrola lá os pergaminhos e começa a falar com Pedro. Pedro, o que você leva para o mercado? Qual o tipo de peixe que você leva para o mercado? Aí o Pedro diz assim: Senhor, eu levo o melhor peixe. E o marceneiro, quando alguém encomenda alguma coisa, que Jesus foi carpinteiro, e ele fazia aquilo que nós já falamos, a coerência da didática com Jesus. Ele falou com Pedro daquilo que ele conhecia. Ele percebia a necessidade do momento. O carpinteiro, ele faz o melhor, ele utiliza enxó da melhor forma. E o olheiro, ele afeiçoa o barro, a argila e faz da melhor forma, a melhor panela. Aí ele faz uma comparação, assim também é o lar diante do mundo. Então ele diz que ele trabalha com Pedro, que se para o mercado leva-se o melhor, para a pessoa que foi encomendar alguma coisa, o carpinteiro e o olheiro, se faz da melhor forma, para a família também deve ser assim. O melhor, escolhermos o melhor. Não é porque nós não estamos nos dando muito bem que nós vamos levar coisas ruins para os nossos familiares. Pelo contrário, aí é que nós temos que fazer o possível para poder a gente conseguir conquistar e transformar aquela criatura que muitas vezes nos faz chorar lágrimas de sangue, vertermos tantas lágrimas de tantas tristezas, ela fazermos com que a gente possa compreendê-la e ele ser um membro da nossa família universal, não é? Somos todos irmãos. Então, aí ele diz assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, quando ele fala assim, nós vemos que ele não distingue ninguém, é qualquer, não é? Não distingue espírita ou de outras religiões, não fala que o espírita, porque conhece o mundo espiritual, vai chegar lá no mundo espiritual melhor. Ele fala qualquer, ou seja, qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, se colocar dentro dos desígnios de Deus. Isso é muito importante, porque o que acontece quando a gente não aceita os desígnios de Deus? Nós nos revoltamos, e aí vai ficar ruim para nós, não vai ficar ruim para outra pessoa, vai ficar ruim para nós. Por isso que ele coloca qualquer, né? É meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Nós estamos aqui lembrando do livro A Caminho da Luz, que é muito citado pelo nosso querido Haroldo Dutra Dias, e que o que ele fala e nos faz ajustar a nossa lente de observação para Jesus, porque nós sabemos através do Livro dos Espíritos, uma questão muito comentada, a questão 625, não é? Que Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, é o guia para a humanidade, que nós temos aí o modelo para nós alçarmos o nosso voo na nossa luta individual, coletiva, não é?
Mas lá neste livro que nós comentamos, A Caminho da Luz, Emmanuel diz que Jesus, ele, quando a terra foi formada, ele já era Cristo. Que como ele tem muitos, só que aqui na terra que habitou só ele, só o Mestre Jesus, que nós temos notícia. E ele já era o Cristo. E que quando a terra estava em formação, ele já fazia reuniões interplanetárias, está lá no livro A Caminho da Luz, né? Interplanetárias, para elaborar o planejamento da nossa terra. E que ele coordena o nosso orbe, ele coordena o nosso planeta. E foi ele que disse, olha, qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, o divino, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quer dizer, irmã desse Cristo, desse Espírito extremo, altamente evoluído, é irmão, ele mesmo falou, não é? Não existe distinção, mas vai exigir de nós um critério de discernimento no encaminhamento das nossas experiências. Não é? Nós temos aí, nós já somos espíritos que já estamos com capacidade de acertar, de botar o erro para baixo e ir na escadinha dos acertos. Porque nós já conhecemos, e muito será dado a quem muito será pedido a quem muito foi dado. Então, o que nós temos que fazer? Ter discernimento nesse encaminhamento de nossas experiências. A pergunta 919, recorrente, ela nos fala disso, da importância da gente se conhecer. Deitar, colocar a cabecinha no travesseiro e ficar pensando, o que eu fiz hoje? Será que eu maltratei alguém? E Agostinho fala que a gente deve fazer muitas perguntas a gente mesmo. Perguntar mesmo. O que você fez? Você fez mal a alguém? Você deixou de fazer o bem? Que com isso, coerentemente, nós iremos ver que nós precisamos de exigir mais critérios de nós, nesse discernimento, nesse encaminhamento das nossas experiências. Se nós tivemos uma experiência negativa, equivocada, nós vamos pedir ajuda aos nossos amigos espirituais, anjos da guarda, aos mentores que trabalham pela nossa evolução, que avalizaram a nossa evolução, que nos ajudem, enquanto nós estamos a caminho, a gente acertar o passo com aquela criatura, né, com aquela determinada situação. Para isso, nós temos o Evangelho, que é a boa notícia, não é? A boa nova luz, o código da afirmação da vida, que propõe para nós um redirecionamento de postura nas nossas ações diárias e que será uma medida saneadora da consciência e direcionadora do espírito para pisos mais elevados. É a boa nova luz, é a boa notícia para os nossos espíritos. É possível ser feliz. Se nós não conseguirmos nessa, conseguiremos em uma outra, mas o melhor é conseguir agora. Porque quanto mais esforçarmos na nossa luta individual, exigindo esses critérios de discernimento, como diz Kardec na Gênese, renovando as nossas disposições morais, né? Nós vamos ter no Evangelho esse código de afirmação da vida, e nas nossas ações diárias nós vamos nos basear no Evangelho. Por que nós estudamos o Evangelho? Por que nós fazemos o culto do Evangelho no lar, ou mais propriamente o estudo do Evangelho no lar? Para a gente, ao abrir, ao estudar, nós vemos o que aquele código ele pode auxiliar
lidar com a problemática que nós estamos passando, porque nós somos seres que temos muitos problemas, temos muitas dificuldades, e ali aquele código vai nos ajudar. Olha o que Jesus colocou nessa ou naquela determinada passagem. Então, é uma medida, como ele faz, né, esse redirecionamento da postura das nossas ações diárias, é uma medida saneadora de consciência e que vai nos direcionar o espírito para pisos mais elevados, porque nós somos espíritos que somos fadados à perfeição relativa, a sermos como Cristo, a sermos como Jesus. Vamos chegar a ser como Ele. Vai demorar muito, né? Nós ainda estamos bem aquém, mas vai demorar muito. E no Evangelho segundo o Espiritismo, como finalizando aí o nosso estudo, no item 8, quando ele fala parentesco corporal e espiritual, nós sabemos que todos nós temos uma família espiritual e que muitas vezes nós não estamos encarnados nela. Só a gente dá uma olhadinha em volta, né? Nós vamos ver que não estamos, mas estamos com as pessoas necessárias para a nossa evolução, para modificar as nossas disposições morais, para as nossas ações diárias a gente retomar a nossa consciência, colocar evangelho ali, não é? Mas os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços de família. Às vezes a gente tem um compromisso com uma criatura, saudamos aquele compromisso, depois nós podemos voltar para a nossa verdadeira família. Mas o Evangelho também nos diz que, vez por outra, ou para quem tem mais merecimento do que nós, a gente está em contato com a nossa verdadeira família. Que às vezes, num momento difícil, eles estão lá nos ajudando, num sonho, não é? Que a gente tem, numa intuição, num momento assim de êxtase, que a gente fica fora de si, numa reunião mediúnica, a gente vê os parentes, né? Os parentes, ou seja, as famílias, a verdadeira família, a família espiritual. Então, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços de família. Foi isso que Jesus quis dizer. Que a verdadeira família é a família universal e que será irmã, mãe, pai, irmão dele, do Cristo, de Deus, aquele que fizer a vontade do divino, que se colocar numa forma maleável, aceitando os desígnios do Pai. Então ele diz no Evangelho: há, pois, duas famílias, duas espécies de família, pelos laços espirituais duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos. Teríamos aqui vários exemplos para dar. E pelos laços corporais, são frágeis e extinguem com o tempo, mas, como nós ainda estamos a caminho, nós vamos lembrar novamente que este homem triste, de passos lentos que por ti passa a tropeçar, traz lindos tanto sonho, feito um gemido, na alma cansada de soluçar. Olhas para o lado, não queres vê-lo, para evitar tua emoção. Para um pouquinho, querido amigo, este homem triste é teu irmão. Este menino de pés descalços, vestes rasgadas a esmolar. Perdeu, é um lindo sonho perdido ao longe, sem ter direito de começar. Olhas para o lado, não queres vê-lo, fugindo assim da emoção. Estuga o passo, querido amigo, este menino é teu irmão. Este velhinho de olhar tristonho, face marcada
de antiga dor, vê o passado como num sonho, segue sozinho sem ter amor. Olhas para o lado, não queres vê-lo, para fugir da emoção. Para um momento, querido amigo, este velhinho é teu irmão. Esta mulher, boca pintada, pose estudada, gesto infeliz, perdeu seu sonho na encruzilhada, chora baixinho e a ninguém diz. Olhas para o lado, não queres vê-la, ela é mulher sem amanhã. Para um pouquinho no teu caminho, esta mulher é tua irmã. Estende as mãos e abençoas a quem sofrendo por ti passar. Dá a palavra que reconforta, a esperança, a paz de um lar. Homem ou mulher, velho ou menino, recebe a todos nos braços teus, pois ante a lei do nosso amor divino que é Jesus, nós somos todos irmãos em Deus. Muita paz, muito obrigada pela oportunidade, que Jesus nos abençoe.